Eu gostaria que você fechasse seus olhos, levantasse a sua mão e falasse com Deus. Deus, fala comigo nessa noite. Deus, eu estou aqui, Senhor, à sua dispensação. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Deus Pai, Deus Filho, és bem-vindo aqui. Todos os anjos, o exército do céu é bem-vindo aqui nessa noite. Pai, eu não sou nada, não sou ninguém sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo. E eu quero ser um vaso, Pai, totalmente usado pelo Senhor. Que o meu eu morra nessa noite. E que o Senhor fale aquilo que o teu Espírito Santo deseja falar. Usa, Senhor, as minhas palavras como palavras vindas direto do céu para a vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão prontas? Então fala para a irmã ao seu lado, aperta o cinto. Que você vai ser incendiada nessa noite. Vocês devem estar se perguntando assim, por que a pastora ela está vestida de japa? Você não se perguntou isso, não? Por que será? Porque esse foi um dos ministérios que Deus me deu. Isso começou lá no seminário, quando eu nem conhecia meu esposo. Nós estávamos no mesmo seminário batista, Ana Olma de Dourados, e Deus me deu uma visão aquele dia. A visão que Deus me deu, eu estava com uma saia vermelha, uma blusa branca, e Ele me colocou num país. E eu estava naquele país evangelizando as pessoas. E o Valmir, naquela época, já estava orando por causa de mim. Não tinha nada ainda com ele. Mas ele disse assim, eu tive uma visão, que eu estava no Japão com você. E eu fiquei assim, batido um pouco. Mas eu orei, pedi para que Deus, porque na época a gente não tinha nada, assim, apenas eu admirava ele por ele ser um grande homem de Deus, uma pessoa muito de oração, e então era uma coisa que eu pedi a Deus, e eu pedi 3 provas a Deus, e ele passou nessas provas, e nós nos casamos. Mas ali no seminário, eu já tive muita experiência com Deus. Eu não vou contar hoje as experiências que eu tive no seminário, mas vou contar uma delas. Que um dia eu estava indo para minha casa e tinha um rapaz fumando dentro do ônibus e estava do meu lado e eu estava muito preocupada que eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. Era 6 meses. E quem não pagasse aquele dinheiro do seminário, no próximo semestre não podia estudar ali. E eu disse, Deus, eu preciso desse dinheiro. O que eu faço? Espírito Santo, abre as portas. E aí o Espírito Santo falou assim, você está tão preocupada com dinheiro, que para mim não é nada. E tem um rapaz do seu lado morrendo, indo para o inferno. Eu disse, mas é que... E naquela hora eu fiquei envergonhada. Eu disse assim, e o Espírito Santo falou assim, olha, fala de Jesus para esse rapaz. Depois eu te dou o dinheiro. E eu na hora peguei assim, falei pro rapaz, já queria falar rápido para ele, né? Eu disse assim, olha, joga esse dinheiro fora, esse cigarro fora, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu evangelizei aquele rapaz se converteu. Eu lembro que eu indiquei ele para um pastor que eu conhecia na cidade que ele ia. E quando chegou em casa, o Espírito Santo falou assim, olha, vai na casa de fulana que ela vai te dar o dinheiro. Eu falei, eu não tenho coragem. E aí, para ir para minha casa, eu tinha que passar na frente da abençoada da irmã. E aí, quando eu estava passando, o Espírito Santo falou, entra. Eu falei, eu não vou, eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Entra. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela foi atender, ela perguntou se estava tudo bem, eu disse que estava tudo bem. E ela foi atender o telefone, o Espírito Santo falou assim, você não vai sair daqui sem falar para ela. E aí, quando ela voltou, eu estava em prantos, chorando. Ela disse, por que você está chorando? E eu falei, porque o Espírito Santo mandou eu falar isso e eu não quero. Ela disse, eu estava no meu quarto orando. O Espírito Santo falou assim, vai vir alguém aqui, vai pedir um dinheiro para você
o valor que ela pedir, você dê para ela. Mas ela tem que pedir. Você sabe o que acontece na nossa vida? Nós não obedecemos o Espírito Santo na nossa vida. E um dos maiores desafios meu não foi no seminário. Um dos maiores provas que eu tive foi quando meu esposo falou bem assim: Elda, nós vamos para o Japão fundar uma igreja. Eu disse, não, mas nós estamos tão bem aqui. Nós começamos a nossa igreja, fazia 3 anos, nós já estávamos dentro de um templo. Nós já tínhamos comprado o templo. E nós começamos o templo, nós éramos umas 20 pessoas. E eu lembro que nós não tinha nada. E eu fiz uma aliança com Deus e disse, Deus, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou jejuar todos os dias até meio-dia, 2 vezes até as 5 horas da tarde, para o Senhor nos dar um templo. Um templo que nós entre dentro. E esse templo seja bem grande. E nós éramos umas 20 pessoas. Nós não tínhamos condições. O dia que nós entramos naquele templo, eu peguei o meu arco da cabeça e disse, eu tenho um testemunho. Eu estava escrito assim num papel. Eu, Elda Nakayone, hoje faço uma aliança com Deus. Todos os dias jejuarei até meio-dia, 2 vezes na semana até eu entrar no templo. Sabe quanto tempo demorou? 3 anos e 7 meses. Eu nem sabia mais o que era tomar café. E Deus honrou. Nós compramos o terreno, nós construímos o templo, que é o templo que nós estamos lá hoje, que nós estamos orando para conseguir outro maior. Nós já estamos e ajuda a gente a orar, amém? E quando meu esposo falou assim, Elda, nós vamos para o Japão. Eu disse, eu não vou. Porque eu teria que ir na frente. Ia deixar meus filhos eram adolescentes. Eu falei, nossa, eu vou deixar meus filhos adolescentes. Não sei nem quando você e eles irão. Porque ele tinha que preparar a igreja. Os 3 pastores que eram nossos auxiliares. Nessa época nós já estávamos com mais de 150 membros. Então ele tinha que preparar os pastores que ficariam no nosso lugar. E aí, de repente, de madrugada, o Espírito Santo me acorda e diz assim, você vai para o Japão. Eu disse, Espírito Santo, eu não estou preparada. Você vai, você lembra da visão que você teve no seminário? Você vai para o Japão. E eu então falei assim, vou pedir uma prova. Se em uma semana vinham os documentos, todas as coisas que eu preciso para o Japão, eu irei. Falei para o meu esposo e naquela mesma semana eu consegui tudo. E eu fui para o Japão. Todo mundo nem entendeu. O que está acontecendo? A pastorada vai para o Japão de uma hora para outra? O que está acontecendo? E eu disse assim, Deus está mandando a gente ir, nós vamos. Nosso primeiro propósito era ir para o Japão para ficar 3 anos para fundar a igreja e deixar alguém lá, no Japão. E quando eu fui, Deus foi tão bom que eu não sabia falar Nihongo, não sabia falar inglês, não sabia falar nada. E eu disse assim, Deus, o que eu faço? Agora eu estou viajando, o que eu vou fazer? E eu não sei como que eu vou me comunicar. Chegou na França, que eu entrei dentro daquele aeroporto só japonês, porque chegou no metade da viagem, só ia japonês para o Japão. E eu falei, meu Deus, está todo mundo igual. E eu fiquei assim, olhando assim, fazendo, não tem ninguém para me ajudar. E Deus colocou uma mulher do meu lado, que falava Nihongo, era casada com japonês, e me ajudou até chegar lá. E quando eu cheguei lá, no Japão, eu disse assim, Deus, eu quero trabalhar numa escola. Eu quero trabalhar numa escola porque eu sabia que a escola lá ganha mais e trabalha menos. Mas não era fácil trabalhar numa escola. Tinha que passar por um monte de teste. E eu disse assim, se o senhor mandou eu aqui, eu preciso sobreviver, então o senhor me mande para uma escola, é o que eu sei fazer, dar aula. E eu estava orando e eu queria ir para uma cidade chamada Moca, porque eu estava numa cidade chamada Chicago, que só tinha japonês. E eu queria ir para Moca porque tem muito brasileiro e nós poderíamos então começar a nossa igreja lá. E eu estava orando e a minha irmã morava em Chicago, eu estava na casa dela, eu estava no 4º andar, eu estava orando lá fora, comecei a chorar e dizer assim, Deus,
eu quero trabalhar numa escola. Abre as portas para mim. O Senhor me mandou para cá. E eu preciso de um trabalho, mas um trabalho que eu trabalho imenso para poder evangelizar esses japoneses. Então, lá a escola, os professores trabalham das 8 da manhã às 3:30. E as pessoas trabalham lá das 6 da manhã, às vezes até 10 da noite. E ganhava o mesmo tanto que um professor ou menos. Ainda fazendo zangyo, que é trabalho extra. Então, eu ali, trabalhando naquela escola, antes de ir para a escola, de repente, o Espírito Santo falou assim, entra dentro que vai vir um telefone e é o seu trabalho. Eu entrei, o telefone tocou e falou assim, você é uma professora que chegou do Brasil agora? Falei, sou. Falou, olha, vem aqui fazer um teste. Eu estou precisando de uma auxiliar aqui em Ashikaga, né, Oizumi. E se você passar, você vai ser auxiliar de outra professora aqui em Oizumi. Falei, tá bom, então pode me esperar que eu vou aí. Só que eu queria Nimoca, na outra cidade. Eu falei, mas Espírito Santo, não era em Moca? Mesmo assim eu fui. Chegou lá, eu nunca tinha trabalhado em escola particular, sempre estadual, municipal, aquelas coisas bem facinho, né? Coisa, de repente, numa escola particular, é tudo sobre construtivismo, Piaget, eu não entendia nada daquilo. Aí vi lá 4 folhas e ainda uma redação. Eu falei, Espírito Santo, eu não sei nada disso. E agora? Como é que eu vou fazer esse teste? O Espírito Santo falou assim, escreva. Tudo que eu mandar você escrever, você escreve. Então eu mandei brasa. O que vinha na minha mente, eu escrevi. Em menos de 40 minutos já estava pronta aquela prova. Com a redação e tudo. Aí a diretora olhou para mim e falou assim, você já terminou? Eu falei, já. Ela deu uma risadinha assim, cínica, sabe? Como quer dizer assim, coitada, né? Aí ela entrou para dentro, ela chegou assim toda assustada e perguntou assim para mim, onde foi que você estudou sobre construtivismo? Aí eu disse assim, aquele lá de cima que me ensinou. Ela achou que eu estava fazendo uma piada, né? Ela falou, olha, você ia ser auxiliar aqui em Oizumi, mas você está tão capacitada que eu estou precisando de uma titular numa cidade chamada Moca. Deus não é tremendo? Vamos dar uma salva de palmas para ele? Ele é maravilhoso. Então eu fui para Moca. Cheguei lá, olha, Deus foi tão bom comigo. Eu consegui, eu fiz amizade com um síndico bem japonês, que estava num prédio. Eu falei, olha, eu consigo um apartamento pela prefeitura, que a gente paga bem baratinho, né? E sem meu marido saber, eu já tinha alugado apartamento, já tinha decorado tudo, já tinha tudo. Televisão, geladeira, tudo. Só que ele não sabia. E aí, demorou-se 7 meses para o meu marido vir com nossos filhos. 7 meses. Tinha vez que o meu marido ligava e falava assim, querido, você não quer voltar? Não, eu vim, agora eu fico. Eu vou te esperar aqui. Nós vamos para o nosso objetivo. E eu fazia, então, reuniões de oração em casa e convidava os vizinhos para ir lá e eu evangelizava eles. E também, muitas vezes, lá tem muito difícil, assim, pastoras lá, pregar, missionários. Então, eu era muito convidada a pregar nas igrejas japonesa, brasileira, peruana, todo jeito. E eu, então, sempre estava numa igreja pregando, nos finais de semana. E olha, Deus foi tão bom comigo, tão bom, que quando minha família chegou ali no Japão, nós começamos, o meu esposo falou assim, olha, vamos alugar o maior prédio que tem aqui em Moca, para nós fazer a nossa igreja. Pensa num prédio grande. Tinha 3 andares, todo de vidro. Então, o primeiro andar era a nossa igreja.
Segundo andar não tinha nada. Tinha 3 salas, 2 banheiros enormes. Terceiro andar, tinha 2 cômodos enormes, uma sala enorme. E olha lá que a gente foi morar. Para quem está no Japão e mora numa kitnet, lá era uma mansão. E Deus nos abençoou, até com isso. No segundo ano, meu esposo vai e me faz outro desafio. Querida, esse prédio é tão grande, está vazio o segundo andar. Vamos abrir uma escola? Eu falei, não, você está querendo me matar do coração, né? Vamos abrir uma escola. Eu falei, Valmir, vamos orar então. Se for da vontade de Deus, eu abro, se não, não. Eu estava muito bem na escola, já fazia 2 anos que eu estava lá. Vinha 3:30 da tarde. Às tardes eu passava com meu filho estudava em escola japonesa, minha filha estudava em escola japonesa. Então, para mim, estava super bem. E agora, mais esse desafio. Então, eu orei no último dia do mês, que o Valmir me deu um mês para me dar a resposta para ele. O Espírito Santo me visitou e disse assim, abre a escola que eu mando as crianças. No último dia, eu estava tão agoniada, tão triste, que todos os professores já perceberam. O que está acontecendo com você, Alda? Você sempre ajuda todo mundo, você está muito triste. Eu falava, eu não posso falar agora. E olha, cheguei para a diretora, essa mesma diretora que estava lá nessa época, e disse para ela que eu não ia mais trabalhar lá, que eu ia abrir uma escola. Foi muito triste, assim, na hora, falando com ela, mas eu disse assim, olha, mas eu te garanto, eu faço uma aliança com você, que eu não vou prejudicar a escola de vocês, nunca falarei mal dessa escola, nunca deixarei ninguém falar mal dela para mim, porque vocês foram uma bênção. Não levarei os meus alunos para a escola. E olha, Deus foi mandando. Ficamos 3 anos com essa escola. Através dessa escola nós ganhamos peruano, boliviano, brasileiros, japoneses para Jesus. Deus não é maravilhoso? Deus é tremendo. A nossa escola, a nossa igreja continua lá. A escola não. Na época do tsunami, daquelas crises que teve no Japão, nós deixamos um casal que a gente tinha ganhado eles para Jesus. Eles tinham uma faculdade aqui no Brasil e nós deixamos eles lá. E quando veio aquelas crises que teve, nós falamos, então fecha a escola. Mas a nossa igreja continua até lá hoje. Mandamos esse ano um casal com 3 filhos que nós ganhamos eles para Jesus. Eles fundaram uma igreja no Pará, que nós temos a igreja lá no Pará. E agora esse ano nós enviamos eles de volta para o Japão, para dar uma força para o Japão, para implantar a visão MDA. Então nós temos 2 pastores lá hoje no Japão. E eu quero dizer para você, minha amada, esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que pensa grande, não pensa pequeno. Se você nessa noite está pensando pequeno, lembre-se disso. Você tem um Deus grande. E por você ter um Deus grande, você é uma pessoa grande. Não importa onde você vá, se é no Brasil, se é no Japão, se é na Índia, se é nos Estados Unidos, onde você pisar a planta do seu pé, a Bíblia diz que o Senhor te dá como herança. E o Senhor quer te abençoar, não importa onde você estiver. As pessoas podem dizer, é loucura fazer isso. Vocês acham que nós não ouvimos isso? Eu não acredito que vocês vão fazer uma coisa dessa. Mas quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus abre portas, janelas, Deus abre tudo que está fechado. Deus vai lá e fala bem assim, vai minha filha, vai meu filho, vai. Vai, porque eu estou te dando isso. Vai. Então, minha amada, se você está pensando pequeno, pense grande. O Senhor é Deus que pode todas as coisas na sua vida. E é por isso que eu quero falar sobre isso hoje, nessa noite. Eu tenho uma experiência que eu tive no Japão, que eu vou falar para vocês. Eu acho ela muito interessante.
Assim que eu cheguei no Japão, eu não sabia andar de trem. E aí, aquele dia eu estava não sabia pegar e meu irmão estava me esperando em outra cidade, tinha só aquele horário. E eu não sabia como fazer para pegar. E aí eu cheguei lá e falei assim, Espírito Santo, e agora? Tô perdida, eu não sei falar nada. Como que eu vou perguntar para as pessoas qual é o lugar que eu tenho que ir? E eu fiquei lá, olhando, esperando que alguém me ajudasse, esperando que alguma coisa acontecesse. E eu naquela época, eu não sabia Kokowa, Doko desu ka? Que é, onde é aqui? Onde esse trem vai? Eu não sabia. Ou então falar bem assim, Doko no densha ni norebai desu ka? Que trem é para me pegar para quem vai para Ishibashi? Então eu não sabia. Eu fiz frases e começava a ler para os japoneses. Sabe? Koko no wa deka desu ka? Desse jeito eu fazia. E eu disse, Senhor, não vou conseguir pegar esse trem. Me ajuda. E naquele momento eu orei. Deus mandou uma criança de uns 7 anos, mais ou menos. Ele me pegou pelo braço, apontou, porque lá é assim, o trem para, aparece lá o nome da cidade, não demora, acho que 30 segundos ele fecha e vai. Ele não demora, ele tem horário. E aí ele me apontou assim para o dedo, me puxou pelo braço, me levou para dentro do trem e sumiu. Quem será que era? Era um anjo. Você sabe de uma coisa? Depois eu fiquei surpresa quando eu descobri. Crianças até 7 anos de idade, elas só podem andar na rua até 6 horas no Japão. E depois das 6 horas da tarde, nenhuma idade de criança pode andar nem com os pais. Sabe por quê? Porque eles vão para a escola muito cedo. Sabe que horas que era? 9h05 da noite. Aquela criança estava sozinha ali. Sozinha. Como que ele sabia que eu estava buscando? Então Deus cuida de nós nos momentos mais difíceis. Mais difíceis Deus cuida de nós. Mas eu dei esse testemunho para vocês entenderem um pouco da minha história. Hoje eu tenho uma filha, a pastora Daiane, tem 26 anos, ela é casada. Conheceu também o esposo dela no Diante do Trono, né? Se casaram depois, ele tocava para o Diante do Trono e deu aula ainda 2 anos lá, depois que ele veio para se casar com ela. Ele hoje mora em Curitiba, é uma bênção, hoje eles cuidam do louvor. E a Daiane, ela é líder dos jovens da igreja. E eu tenho um filho de 24 anos, que lidera um setor de jovens e adolescentes. Também é uma benção, meu filho. E eu louvo a Deus pela vida deles. E nós temos nossos discipuladores. Nossos discipuladores é o pastor Domingos e a pastora Rosângela, da Primeira Igreja Batista de Marília, que tem como pais o pastor Dilon e a pastora Sinorá, que é uma bênção na nossa vida, nossos avós espirituais. E vocês entrando na visão ideal, vocês vão ver quanto é bom ter um pai e uma mãe espiritual. O quanto é bom saber que tem uma cobertura espiritual sempre que você precisa. E também aquele apoio. Dizer, vai filha, vai. Vocês vão experimentar isso e isso é tremendo. E hoje, nós temos, todas as sextas, há um dia desse, o Espírito Santo me pediu para que eu dormisse todas as sextas na igreja. Eu tive uma experiência muito grande lá em casa. Um dia no meu quarto, eu tive uma visão e o próprio Jesus estava lá no meu quarto e disse assim, eu queria que você passasse 3 dias comigo. Nós temos uma tenda lá no nosso quarto, no outro cômodo da casa. E aquela tenda, a gente ora, a gente lê a Bíblia, é um lugar separado só para orar.
Então ele pediu para mim passar 3 dias ali, só bebendo água. E eu nem via minha família. Só saía para tomar banho, voltava, só fui ver eles no domingo. E eu fiz isso depois uma segunda vez, o Espírito Santo me pediu de novo para me fazer isso. E eu fiz isso pela 3ª vez agora nessa semana. Eu quero dizer para vocês, não tem coisa melhor. Quando Deus pede para você estar na presença dEle e você tirar um tempo, largar tudo e todos, para estar com Ele. E quando Ele pede, sabe por que Ele pede? Ele pede porque Ele deseja mais de você. E todas as sextas tem um grupo de mulheres que a gente passa a noite lá na igreja orando. Inclusive a minha filha e a minha neta, elas são sempre lá. E olha, Deus tem visitado a gente. Deus tem visitado a gente de uma maneira tão sobrenatural que vocês não têm ideia. É um avivamento aquilo lá. Chegam momentos que a gente não consegue ficar em pé. A glória de Deus desce sobre as mulheres, que elas choram de uma forma assim, tão assim intensa, que vocês não imaginam a presença e a glória de Deus naquele lugar. E hoje, não é só nós que fica lá. Temos uns seguidores, né? Vem vários jovens, vários adolescentes que ficam também na igreja orando. Se você for lá agora, já tem um grupo de mulheres, de jovens e adolescentes orando. Eles passam a noite toda orando. E olha, se você um dia passar uma experiência dessa na sua vida, você vai ver, você vai querer sempre mais. Sede, fome da presença de Deus. Mas eu gostaria de ler aqui, em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, que diz assim: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Todo o povo de Israel viu quando o fogo desceu, a glória do Senhor estava sobre o templo. Eles se prostraram com o rosto no chão. E prostrando deram graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Depois dessa experiência, essa experiência da presença de Deus e da glória de Deus, sabe o que Deus falou para Salomão? Em 2 Crônicas 7, 14, porque Deus não vive só de experiência, Deus vive de coisas diárias. Um preço que você paga diariamente. Em 2 Crônicas 7, 14 diz assim: E se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se essas mulheres que estão aqui nessa noite ouvir o Senhor, ir lá pedir perdão pelos seus pecados, o Senhor diz que vai sarar. Ele diz que vai ouvir do céu, vai perdoar os seus pecados, e Ele vai sarar a tua casa, a tua família. Então a primeira condição para você ser incendiada desse fogo do céu e descer a glória do Senhor sobre a sua vida, minha amada, é se você se humilhar diante de Deus. Quantas pessoas dentro do povo de Deus você conhece que não leva a sério essa palavra? Quantas vezes você talvez já leu essa palavra e diz assim: humilhar, eu me humilho todo dia, eu passo humilhação. Não é dessa humilhação que eu estou falando, não. É a humilhação que você vai diante do altar do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, perdoa os meus pecados, conscientes ou inconscientes, como fez Davi. Lá em Salmo 35, 13, Davi disse assim, olha, presta atenção nesse versículo.
Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele se recolhia em jejum e oração. Ele abria o coração dele em pranto. Se você for ver lá o livro de Salmos, quantos salmos fala da vida de Davi? Que ele se quebrantava na presença de Deus. Agora, quando você, mulher, tirou um dia se recolhendo para estar na presença de Deus, você tem tirado um dia para estar na presença de Deus? Eu sei, se a gente marcar um piquenique, todo mundo vai. Se marcar um almoço, todo mundo vai. Agora marca uma vigília, pastora. Marca oração. Quantos minutos vai durar a oração? Primeira coisa. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ah, não posso. 3 horas é muito. Mas quantas vezes nós ficamos 3 horas na frente da televisão vendo porcaria? Trazendo para dentro da nossa casa coisas que destroem a nossa família e nossos filhos. Ensinando coisas que deformam a mente e o coração dos nossos filhos. E fazemos isso sem o maior peso na consciência. Deus é o Deus do fogo. Assim como ele derramou aquele fogo para mostrar para Salomão que ele estava presente, ele diz assim: olha, eu vou saciar aqueles que tiver incendiado. Eu vou incendiar. Eu vou queimar o coração de quem tiver incendiado. Que nem aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles falavam: será que, olha, o meu coração, teu coração não queimava? O meu queimava. Esse é o Deus do fogo. Quando você está na presença dele, seu coração queima. Sabe por quê? Você tem vontade de ficar na presença dele. Você quer mais, quer mais e quer mais. Então, mulheres, está na hora de nós chorar no pó e na cinza. Está na hora da gente se arrepender. Jesus está voltando. Eu falo isso para minhas amadas irmãs lá. Jesus está voltando. E nós estamos na geração do avivamento. A geração do arrebatamento. E se você não correr agora, vai chegar um dia que você vai se arrepender. E será tarde demais. Você vai dizer: puxa, o avivamento está acontecendo. E eu estou para fora desse avivamento. E de repente, Jesus volta. Mas eu pensei que não ia acontecer agora. Minha amada, se você for ver lá em Apocalipse, você vai ver que tudo está acontecendo hoje. Você precisa acordar, minha amada. Você precisa acordar. Nós somos tão mundanas hoje, que em vez de nós influenciar o mundo tem influenciado nós. Às vezes nós cantamos aqui na igreja bonito. Nós jubilamos na igreja bonito. Oramos muito bonito. Mas sabe o que acontece? Quando saímos da igreja, entramos no carro, nós já brigamos com o nosso esposo, com os nossos filhos. Já nos irritamos, já não sou mais crente. Eu estou irada, eu estou de TPM. Esse negócio de TPM é diabólico, sabia? Há mais de 10 anos atrás eu decidi que eu não ia ter TPM, até hoje eu não tenho TPM. Isso é uma desculpa para as mulheres ficarem nervosinhas. O que eu acredito é no que diz lá, que o amor é paciente, é benigno, é misericordioso. E tudo mais. Às vezes falamos mal de nossas irmãs. Tão fácil. Falamos mal até dos nossos líderes, que tentam bem, que nos ajudam na hora que a gente está em apuros, ou quando precisam de uma ajuda espiritual, corremos ao pastor e à pastora. Mas quantas vezes
a nossa boca tem sido maldita. E ai de quem toca no ungido do Senhor. Ai de você que fala mal do seu pastor, da sua pastora. É direto com Deus. Não é nem com eles. É direto com Deus. E quando Deus pesa a mão, minha amada, sai de perto. Não queria estar no lugar de quem faz isso. E a murmuração? Murmuramos, agimos de maneira egoísta, entristecemos o Espírito Santo e achamos que não estamos fazendo nada. Chegamos em casa, ninguém suporta nós. Se teu filho não vai na igreja, sabe o que ele vai dizer? Eu ir na igreja? Olha o jeito da minha mãe. Se o marido não é crente e vê sua atitude, minha amada, o último lugar que ele quer pesar os pés é na igreja. Eu vejo assim, essa mulher, olha aí, diz que vai na igreja e ela é pior do que as que não vão. Você sabe, falar é muito fácil, agir é que é difícil. Nossos filhos, nosso esposo estão de olhos em nós para ver as nossas atitudes. E nós falamos com atitudes, não é com palavras, não. Não adianta você chegar para o seu filho e dizer, filho, olha, vai na igreja. Filho, é muito bom ir na igreja. Filho, olha, você tem que ler a Bíblia. Filho, você tem que orar. Teu filho nunca viu você pegar numa Bíblia. Nunca viu você orar. Teu filho vê você 3, 4 horas na frente da novela. 3, 4 horas falando mal da irmã da igreja. Que triste isso, que desastroso é isso. Não temos sido mulheres sábias. E a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas edifica em todas as áreas. Seja com seus filhos, seja com seu esposo, seja em tudo. O seu marido vai chamar ela bem-aventurada. Seus filhos também. E ai de quem falar dela. Agora, será que nós oramos que nem Jeremias? Olha como Jeremias orava. Gostaria que a minha cabeça fosse feita de água e meus olhos fossem fonte de lágrimas para eu poder chorar dia e noite pela morte da filha do meu povo. Jeremias chorou. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer com Israel. Ele chorou antecipadamente. Agora, quantos de nós têm chorado pela nossa família? Quantos de nós têm chorado pela nossa igreja? Quantos de nós têm chorado pelo nosso vizinho? Falamos mal do nosso vizinho, mas nós não choramos por ele. Quantos de nós têm chorado pelo esposo frio, descrente, pelo filho, pela filha? Quantos de nós temos chorado? Quantos de nós temos chorado pelos vizinhos, as prostitutas, os homossexuais, os drogados, todos os condenados aos infernos? Às vezes nós julgamos eles, julgamos, falamos mal e julgamos, apontamos os dedos e dizemos assim, é prostituta, não conversa com ela não, filha, ela é prostituta. Não conversa com ele não, filha, ele é um drogado. Quem somos nós para julgar? O único que pode julgar é Deus. O único que pode julgar, Ele ama qualquer um nessa terra. O desejo de Deus é salvar todo mundo, não é que nenhum se perca. E é as prostitutas que você odeia muitas vezes. É os drogados, é as pessoas que você talvez não daria nada por eles. Mas são eles que Deus ama. E que espera que você tome uma atitude em relação a eles. Que vai fazer a diferença. Eu gosto muito do Salmo 6,6, quando Davi fala bem assim. Estou esgotado em gemidos. Por toda noite eu ensopro a minha cama em lágrimas. Eu inundo meu leito. E ele se transborda. Quantas vezes você tem chorado na oração? Será que a tua oração tem sido mecânica? Senhor, abençoa fulano, beltrano, tatati, tatatá.
Em nome de Jesus, amém. Começa a orar, dali a pouco você está de joelho, pá. Seu esposo chega no quarto e está dormindo. Quando você ora, conectado com o céu, sabe o que acontece? Você não consegue orar sem chorar. Você não consegue orar sem se derramar. Você não consegue orar sem se entregar. Porque você está conectado direto com o Espírito Santo de Deus. E Deus espera de mulheres guerreiras nessa igreja. Que passe mais tempo em oração. Porque é com isso que vai vir a glória, o fogo na vida dessa igreja. É através da oração, minha amada. É através da oração. A segunda condição, orar e buscar a presença de Deus. O fogo e a glória vêm com a insistência. O Espírito Santo, ele ama quando você ora. Ele ama quando você ora. Quem que Jesus falou que ia ficar depois que ele subisse? O Espírito Santo. É ele que está aqui. Sabe, ele é tão amigo meu, que quando meu marido viaja, sabe o que eu faço? Eu vou lá na mesa e falo, Espírito Santo, olha, eu vou te dar o seu café. Eu ponho lá uma xícara, um pires, e fico conversando com ele na mesa. Se alguém chegasse e dizer assim... Eu acordo, a primeira pessoa que eu falo bom dia no meu marido não é ele. Eu acordo e falo, bom dia, amado. Eu chamo ele sempre de amado. Falo, bom dia, meu amado. Me abençoa em tudo que eu vou fazer hoje. Me orienta em tudo que eu vou fazer hoje. Me ajuda a ser uma esposa sábia. Me ajuda a ser uma mãe sábia. Me ajuda a ser uma mulher que dê orgulho para você. E todos os dias eu converso com ele. Todos os dias. Eu não saio de casa, a não ser quando eu vou para a oração, porque a gente acorda às 5h50 para ir para a oração orar. Mas eu não faço nada antes de falar com ele e de ler a Bíblia. Isso desde o Japão. Lá uma vez eu fui pregar numa igreja japonesa, e eu disse para eles que a gente tinha que orar, tinha que ler a Bíblia, tinha que jejuar. Sabe o que eles falaram para mim, pastor Elda? Você está no Japão. Aqui ninguém tem tempo de jejuar, de orar, de ler a Bíblia tanto assim, não. Daqui um dia você vai vir aqui de novo pregar. Eu quero ver se você vai continuar com essa devoção, com essa persistência. Eu fui no segundo ano, fui no terceiro ano, fui nos anos seguintes. Eu fiquei 5 anos lá. Eu nunca deixei um dia de orar, um dia de ler a Bíblia. Eu nunca deixei uma semana de jejuar, mesmo estando no Japão. Eu já li a Bíblia, eu já perdi as contas, mas eu já li mais de 20 vezes toda ela. Eu nunca deixei de parar de ler a Bíblia, desde os 12 anos de idade. Eu termino, eu começo de novo, eu termino, eu começo de novo. Até as 13 vezes eu estava contando, depois eu parei de contar. Mas você sabe por quê? Porque eu preciso saber o manual de quem eu sirvo. Eu preciso conhecer a pessoa mais importante da terra. E se para mim o ministério é a coisa mais importante da terra, é ele que eu tenho que tenho que mergulhar, é ele que eu tenho que realmente me influenciar, é ele que realmente é o meu manual do meu dia a dia, não é o que os outros falam, não. Não é o que a imprensa fala. É a Bíblia. E se não estiver aqui na Bíblia, nada feito, eu não aceito. Como você vai não aceitar algo que você nem conhece? Para você não aceitar, você precisa conhecer. Tem muitos que, infelizmente, só lembra da Bíblia quando vai para a igreja, dá uma limpadinha assim e leva para a igreja. E se alguém te debate alguma coisa, você nem sabe o que explicar. Você nem sabe se ele está certo ou está errado. Amadas, você precisa conhecer essa palavra. É a palavra mais importante na terra. Às vezes a gente se dedica tanto ao inglês,
Às vezes a gente se dedica tanto a uma língua japonesa, às vezes a gente se dedica tanto a um curso que a gente está fazendo, mas a gente não se dedica à Bíblia, que deveria ser a coisa mais importante nessa terra para você. Deus deseja que você, minha amada, tenha sede e fome do poder dele. E olha, eu quero dizer para você, para buscar Deus requer determinação. Você tem que ter determinação todos os dias da sua vida. Como eu poderia contar um testemunho para você de algo que eu não vivi? Se você quer lá na frente contar um testemunho de algo bom que você fez, você tem que começar a fazer agora. Sabe, conhecer Deus não é da noite para o dia. É assim como você conhece um namorado, depois ele se casa com ele. Depois, no dia a dia, você também tem que conhecer seu esposo. Porque a pior coisa é um casal estar no mesmo quarto, na mesma casa e não se conhecer. E tem muitos casamentos assim. Quantos casados a gente andou socorrendo por causa disso? Depois de 20 anos de casado, o marido não sabe o que a mulher gosta, nem a mulher sabe o que o marido gosta. E assim é com o Espírito Santo. Assim é com Deus, você precisa ter intimidade com Ele. E para você ter intimidade com Ele, é todos os dias, meu amado. Todos os dias você está lá. Olha, eu preciso falar com Ele. Você sabe, o dia que você começar a orar mesmo, como você conversa com uma amiga sua, e você fala, olha, ele sabe o que aconteceu com você, mas eu falo, olha, aconteceu isso. E se eu vou comprar uma roupa, eu pergunto, olha, até para mim vestir esse aqui. Eu tenho amarelo, eu tenho várias cores. Falei, Espírito Santo, qual você quer que eu vá lá? Com qual que você quer que eu vá? Com rosa, com amarelo, com vermelho. Com qual que você quer que eu vá? Eu quero ficar bonita para você. E aí ele disse, vai com esse. Eu preparei 2 e ele disse, vai com esse. Você sabe, desde que eu me converti com 12 anos, eu sempre dependi do Espírito Santo para tudo. Para tudo. Tudo, quando eu vou comprar um carro, quando vai fazer qualquer coisa, coisa simples, às vezes um sapato, eu falo com ele. Uma roupa, eu falo com ele. Essa roupa te agrada? Está decente ou indecente? Tudo eu pergunto para ele. Tudo. Tudo que meu esposo coloca para mim, diz assim, Elda, vamos fazer isso. Eu falo, não, preciso orar primeiro. Tudo, minhas discípulas sabem disso. Tudo. Qualquer decisão minha, eu falo assim. Qualquer decisão, eu falo, primeiro, eu preciso orar. E eu vou lá no meu quarto, joelho e falo, Espírito Santo, o que você acha disso? Você acha que isso é bom ou isso não é bom? E se eu falar, meu esposo já falou até isso em mensagem. Se eu falar, não faça. Não faça que vai dar errado. Então ele nem tenta fazer. Se eu falei não é não, se eu falar sim é sim. Não que eu sou a cabeça da casa, não entenda mal. Mas porque ele sabe que eu vou consultar Deus. Mas ele é o cabeça da casa, sempre foi. Colossenses 3,13 diz assim, olha, às vezes nós queremos intimidade com Deus, mas muitas vezes a gente não sabe por que as nossas orações são tão frias. E uma coisa muito importante é essa, olha, suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Será como temos agido diante dessas situações? Será que nós temos perdoado a nossa irmã? O nosso irmão, o nosso marido, o nosso filho? Se você não perdoar, minha amada, se você está com mágoa dentro do seu coração, as mágoas, já foi comprovado, toda mágoa, toda falta de perdão, ela vira uma doença cancerosa na vida da pessoa. Quem não perde é quem perde. Então, se você não perdoa, você perde. Se você não perdoa, você está indo para um abismo
Você precisa perdoar. Ah, mas eu sou orgulhosa, eu não... Minha amada, joga o orgulho no lixo e diga, eu não vou morrer doente por causa de uma falta de perdão. Primeira coisa que se faz quando ora é pedir perdão. Terceira condição, se desviar dos seus maus caminhos. Olha, eu estou falando rápido porque eu estou querendo falar tudo, então eu estou assim, até engolindo assim, né? Porque a gente tem um horário, então eu estou assim correndo, tá bom? 1 João 8, 9 diz assim, se afirma que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então por ser digno de confiança e justo, Ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Se você chega e fala assim, ah, o pastor está falando que eu tenho pecado. Eu não tenho pecado, eu já sou cristã. Você está enganando você mesmo, minha amada. Nós pecamos todos os dias. Eu sou humana. Você vai falar assim, a pastora Elda não peca. Peco. Peco e eu tenho que me vigiar todos os dias para não pecar. Eu tenho que todos os dias me disciplinar. Eu tenho que todos os dias ir na cruz e dizer, Deus, não permita que eu peque, eu quero andar em santidade. Quando eu penso algo que não deveria, eu vou lá na cruz e falo, Deus, me perdoe, eu pensei isso, não deveria. Consciente ou inconsciente, nós estamos pecando todos os dias. Consciente ou inconsciente, nós muitas vezes magoamos o Espírito Santo de Deus. Então você tem que vigiar todos os dias. E a cruz, qualquer coisa que entristeça a Deus, quer as coisas que fazemos, quer aquilo que nós deixamos de fazer, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo quando Ele diz, você está em pecado. Você precisa mudar, pois então você não vai ter a unção. O pecado impede você ter a unção de Deus. Para você ter a unção na sua vida, você precisa realmente pedir perdão. Porque a falta de perdão, ela cria uma barreira entre você e o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ir lá e dizer, Deus, eu preciso do perdão. Quero que você repita comigo. Senhor Deus, me enche da tua unção, mas me ajuda todos os dias a me arrepender dos meus pecados e agradar o teu Espírito Santo. Se você fizer isso todos os dias, minha amada, quando você for orar, você vai ver que as coisas vão mudar para você. As coisas vão mudar de uma forma tremenda. Porque quanto mais profundo for essa vida de oração que você estiver, essa chama vai se espalhar no seu coração, essa chama do Espírito vai se espalhar, e aí o fogo do Senhor vai descer sobre a sua vida, o fogo do Senhor vai descer na sua casa, na sua família, nos seus filhos, e a glória do Senhor vai descer na sua casa. Você sabe por quê? Porque você vai estar livre e vai dizer assim, Senhor, vem. Vem, Senhor, eu quero estar em chamas. Você sabe o que é estar em chamas? Estar em chamas é realmente estar com Deus diretamente ligado a Ele. É estar em santidade, como Ezequiel. Ezequiel diz assim, olha, eles clamavam, Santo, Santo é o Senhor. Santidade em suas palavras. Eu achei muito interessante que quando Ezequiel estava dizendo aqui, ó, no versículo que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ler aqui. É tremendo isso que Ezequiel leu. Ezequiel viu no capítulo 10, de 1 a 7. Então olhei e de repente na abóbada, sobre a cabeça dos querubins, apareceu algo parecido com um safira, que tomava forma semelhante a um trono. Ele falou ao homem vestido de linho, dizendo, vá entre as rodas, abaixo dos querubins. Enche suas duas mãos com as brasas que estão no meio dos querubins, e espalhe as brasas sobre a cidade.
Enquanto eu assistia, ele foi. Agora os querubins estavam parados no lado direito da casa. Quando o homem entrou e a nuvem encheu o pátio de dentro, a glória do Senhor saiu de cima dos querubins e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no lado de fora, soando como a voz de Deus, o Deus Todo-Poderoso, quando fala. Quando ele ordenou ao homem vestido de linho que apanhasse o fogo de entre as rodas, no meio dos querubins, ele foi, ficou próximo à roda, e um querubim pôs a mão no meio dos querubins, dentro do fogo que havia entre os querubins, tomou algumas brasas e a pôs nas mãos do homem vestido de linho, que as pegou e foi. Quero fazer uma pergunta para você. Quem Ezequiel viu que estava pegando aquelas brasas no meio dos querubins? Foi um homem. Foi um homem que estava pegando. Ele viu uma curva de fogo. Ele viu ali, naquele momento ele viu, tinha rodas de fogo. E aí ele mandou o homem lá e pegar as brasas de fogo. E mandou que ele pegasse essas brasas e esparramasse pela cidade. E sabe o que esse homem fez? Ele foi lá, pegou essas brasas. E ele então começou a espalhar na cidade. Eu quero dizer para você, estar em chamas com Deus é ir lá direto no trono da glória de Deus, ir lá ajoelhar e dizer assim: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu quero esse fogo, essa chama dentro de mim. E aí você pegar essa chama e você falar bem assim: agora, Senhor, eu quero incendiar a minha vida primeiro. Depois de incendiar a sua vida, você vai lá incendiar a sua casa, o seu esposo, os seus filhos, você incendia os seus vizinhos, você incendeia onde você vai deixando chamas de fogo. Foi esse mesma chama de fogo que incendiou Daniel. Daniel foi um homem chamado excelente, porque ele tinha essa chama de fogo, Deus, dentro dele. Foi essa mesma chama de fogo que Deus visitou Esther. Esther passou 3 dias e 3 noites em jejum por amor ao seu povo, junto com o seu povo. E teve coragem, ousadia de ir diante do rei. Ela estava preparada. Foi essa mesma chama que Deus incendiou a vida de Abraão e fez ele um pai de multidões. Essa mesma chama que levantou Débora, uma mulher que os homens iam para a guerra, tinha que levar ela junto. Uma mulher que tinha chama de fogo na sua mão, tinha unção de autoridade, unção nas suas mãos. E ela podia dizer assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essas mesmas chamas, Deus está colocando nas suas mãos nessa noite, minha amada. Nessa noite Deus está colocando. Em Daniel, que é um texto também que fala sobre o que Daniel viu. É tremendo isso. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava orando e Deus me deu esse texto. E eu estava lendo e falei: meu Deus, é assim os tronos. Eu quero, Senhor, dessa chama. Daniel 7, 9 e 10 diz assim: olha, enquanto eu olhava, tronos foram colocados em seus lugares, e o ancião tomou o seu lugar, suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era de chamas flamejantes com rodas de fogo, e um riacho de fogo fluía da sua presença. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E a seguir, o tribunal teve início, e os livros foram abertos. Eu quero dizer para você, você consegue imaginar na sua mente? Um trono, um homem ali, sentado naquele trono. Naquele trono tinha rodas de fogo. E na frente do trono saía um rio de fogo. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus tem colocado esse fogo à nossa disposição. Um fogo que desce diretamente do céu. E esse fogo descendo do céu, Ele quer incendiar a sua vida.
Esse fogo que precisa ser incendiado dia após dia. Mas sabe como esse fogo vai incendiar a sua vida? A partir do momento que você ir lá, igual Daniel, 3 vezes ao dia, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Oh Deus, eu estou aqui na tua presença. Senhor, faça algo diferente na minha vida. Faça mais na minha vida. Eu quero esse fogo, Deus. Deus quer mulheres assim. Mulheres que realmente digam assim: Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui pronta para ir diante do teu trono. Senhor, eu estou pronta para ir pegar aquelas chamas de fogo. Eu estou pronta para pegar aquelas brasas, incendiar a minha cidade. Eu estou pronta para pegar essas brasas que o Senhor quer colocar nas minhas mãos e incendiar onde eu for. Eu não quero mais ficar calada. Deus quer, minha amada. Deus quer que você acorda. Deus quer que realmente você acorde e diga assim: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou morta espiritualmente. Senhor, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou jejuando, eu não sei nem o que é isso, Deus. Precisamos ir a um nível maior de oração. Porque será que muitas vezes nós não somos tão abençoados assim? Queremos a bênção, mas não queremos o preço. Vamos no pastor, na pastora ou num líder e diz: ora por mim. Ora por mim, vai lá, põe a minha oração lá na caixa, faz isso, faz aquilo. Mas nós mesmas não estamos dispostas a pagar o preço de uma vida na cruz. Nós não estamos dispostas a dizer: Senhor, eu vou morrer hoje, eu vou morrer amanhã, eu vou morrer depois da manhã, para ter a glória e o fogo que vem direto do teu trono na minha vida. O Senhor deseja isso de você, minha amada. Se você está aqui nessa noite, era para você estar. Não era essa mensagem para sua amiga que não veio, a sua irmã que não veio, era para você. Você tem que olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Você sabe quando Deus mandou eu começar a orar todas as sextas-feiras na igreja? Foi um dia que ele apareceu lá naquela visão no meu quarto e disse assim: você está disposta a tampar a brecha do muro? Eu falei: Senhor, eis-me aqui, tu sabes, tu me conhece. Mas o Senhor aceita uma mulher? Ele disse: eu aceito qualquer coração que se coloca na brecha. E eu disse então para minhas discípulas assim: olha, eu irei todas as sextas-feiras passar a noite na presença de Deus. Se vocês quiserem ir, ninguém é obrigada. Talvez um dia eu vou ter que passar a noite sozinha. Tá a Érica aqui que não me deixa mentir, verdade ou não? Eu disse assim: olha, talvez tenha noite que eu vou passar sozinha lá, mas não tem problema não, que eu não vou estar sozinha não. Eu vou estar vai estar o Espírito Santo, vai estar Deus Pai, vai estar um exército de anjos ali. Mas eu não vou desistir. Graças a Deus, nunca eu fiquei sozinha. Graças a Deus sempre tem mandado as guerreiras para estar ali. E elas estão experimentando, olha, experiências que elas jamais experimentaram. Minha amada, você quer o fogo do céu incendiado na sua vida? Paga o preço. Você quer a glória do Senhor? A glória do Senhor descendo na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. Pague o preço. Vai lá diante dele e diz assim: ó, você não sabe orar, não sei nem orar. Você chega lá e diz assim: Deus, não sei orar, mas eu estou aqui. Converse com ele como você conversa com uma amiga. Ele não importa a maneira que você está orando. Ele quer a sua presença diante dele. Ele não importa se você sabe falar ou não. Ele não importa se você tem alto grau ou menos grau. Ele não olha para isso, minha amada. Ele olha o seu coração. Coração humilde. Coração pronto. Coração que está ali disposto a mudar. E eu tenho certeza que as pessoas vão ver que você é diferente. Que você está diferente. Vai dizer assim: nossa, a minha mulher está incendiada. Olha, os filhos seus vão falar assim: minha mãe está incendiada. Eu gosto tanto quando meus filhos falam assim: eu queria ser que nem a minha mãe. Gente, isso
Você pagaria qualquer preço para ouvir isso. Verdade ou não? Será que seus filhos dizem isso? Eu queria ser que nem a minha mãe? Ou será que eles jogam na tua cara e dizem assim, mãe, eu detesto, não queria ser igual a você. Você já ouviu isso dos seus filhos? Se você ouviu isso dos seus filhos ou do seu marido, mulher, você é bocuda, você murmura demais, você se queixa demais, você critica demais. Cala essa boca, mulher. Então está na hora de você mudar, minha amada. Está na hora. Nosso casamento às vezes é acabado porque nós mesmos não acabamos com ele. E depois ainda chegamos para o pastor e dizemos assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eu fiz. Você sabe, minha amada. Você sabe. Você sabe sim. Você sabe quantas as vezes você busca Deus. Você sabe quantas as vezes você coloca Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E depois as outras coisas eu vou abençoar. As outras coisas eu vou acrescentar. As outras coisas, deixa comigo. Mas faça uma coisa, primeiro me busca. Aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Faça o teste para você ver, busca Deus em primeiro lugar. Eu falo para meu marido, eu falo para meu filho, olha, acima de Deus, ninguém. Eu amo você, meu amado. Eu amo você, meu marido. Amo você demais. Mas acima de você está Deus. Eu largo você por Deus. Tem mulheres que têm desculpa. Ah, não vou na igreja porque meu marido não deixou. Gente, tem pessoas, pastora, que usam essa desculpa. Meu marido não quer. Ah, ele quer que à noite eu fique com ele. Minha amada, comece a buscar a Deus para você ver se Deus não vai te dar condições de você ficar noites e noites com seu marido. E em lugares muito melhores. Você está mendigando o pão enquanto Deus tem um banquete preparado para você. Acorda, acorda. Nós somos, como eu falei no começo, nós temos um Deus grande, que quer fazer coisas grandes na nossa vida. Mas sabe o que acontece? Nós estamos acomodadas com as migalhas que caem da mesa. Então, queridas, pega essa palavra e diga assim, Senhor, que isso não seja somente uma palavra na minha vida, mas que isso faça diferença na minha vida, na minha casa. Que isso realmente venha fazer uma diferença no meu coração. Sabe, eu comecei a fazer esse quarto de guerra na minha casa, e hoje tem um monte de mulher na igreja que tem um quarto de guerra. Teve gente que dividiu, a Érica mesmo foi uma, dividiu o quarto da filha para fazer o quarto de guerra. Teve mulher que pegou o banheiro, desocupou um banheiro para fazer o quarto de guerra. E estão buscando a Deus. Sabe, porque depois você entrou no quarto de guerra, esqueça, você não está mais na casa. Agora você está em outro nível. Você está em outro nível. Pelo menos lá em casa é assim, ninguém me incomoda. Ah, a mãe está lá no quarto de guerra. Ninguém nem entra. E quando eu então passo os 2, 3 dias lá, então, pronto. Viajei. Eu quero dizer para você, minha amada, você nunca perde para Deus. É uma das coisas que eu falo bastante para minhas discípulas. Nós nunca perdemos para Deus. Você nunca perde para Deus. E se você tem perdido na sua vida, é porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Quer a mudança no seu casamento? Busque a Deus em primeiro lugar. Quer mudança com a sua família? Busque Deus em primeiro lugar. Quer mudança no seu trabalho? Busque Deus em primeiro lugar. Quer mudança financeira? Busque Deus em primeiro lugar. Quer mudança física? Você está cheio de doença, só vive no médico? Comece a buscar Deus. Em todas as áreas, Deus é aquele que cura, que liberta, que faz perfeito. Coisas que nós não podemos fazer. Esse é o Deus que nós servimos. Ou então o seu Deus é morto, porque o meu é vivo. Se nós temos um Deus vivo, Ele faz muito mais do que a gente possa imaginar ou pensar.